cheio. Exato. Tudo bem? Melhor que vencer, já que... Uma boa noite a todos. Agradeço a casa pelo convite. E eu venho em nome do Núcleo de Estudo Espírita Casa do Caminho, que é um grupo que nós estamos recém-fundando agora, e graças a Deus, uma equipe maravilhosa. Estamos começando agora, né? Estamos fazendo todos os trâmites para a fundação. E em breve, se Deus quiser, a gente já vai ter a nossa casa, já vai estar tudo certinho. Mas já está muito gostoso, está muito bom os nossos estudos. Então, em nome desse grupo, eu também venho representando e agradecendo mais uma vez o convite. A Marielle, quando me convidou, ainda disse para ela, disse assim, opa, mas já vai fazer o quê? Um mês e meio, quase 2 meses. Ela me convidou e disse assim, olha, não, tudo bem, a gente vai, mas tomara que esteja vivo até lá, né? Porque faz, Não, essa história é interessante, porque o Divaldo, quando eles convidam o Divaldo, eles convidam até com 5 anos de antecedência, porque é uma agenda enorme, Divaldo, Haroldo, Roberto Almeida, então eles são muito solicitados. Então eles, nós vamos fazer uma conferência, nós vamos fazer uma convenção em 2030 e não sei o quê. Falei, poxa, 2030, será que estou vivo até lá? Aí ele pega, olha na agenda, pois então, né, minha irmã, não sei se eu vou poder marcar, porque está tão longe. Aí meio que dá uma olhadinha para o lado e vê a Joana, né? Aí a Joana assim, pode marcar. Oi, fica todo feliz. Não, minha irmã, tudo bem, vamos marcar para 2030, desse vamos até 2030, eu sei que eu estou vivo. Daí eu disse para ela, poxa, eu já não tenho essa mesma sorte, com 3 meses eu digo assim, eu não tenho ninguém lá para olhar. Vamos, seja o que Deus quiser. Nós estamos aqui, graças a Deus. Nós trouxemos hoje para a nossa meditação um tema bastante interessante e que, se a gente for olhar bem a fundo, eu digo assim, meu Deus, como a gente está distante desse assunto, no sentido de vivenciar isso, que é o pensamento. Porque a gente diz assim, pensar, a gente está pensando o tempo todo. Né? E olha só, e qual é a qualidade do nosso pensamento? Essa é a grande dificuldade. Como é que a gente pensa? E essa qualidade vai fazer muita diferença logo daqui na frente. E a gente, conversando, a gente vai ver o porquê. Né? Então, o pensamento é o maior atributo do espírito. Já dizia sabiamente Sócrates. Onde eu estiver, os meus pensamentos estarão também. Ou seja, eu sou pensamento. Automaticamente, quanto melhor eu penso, melhor eu me sinto. Né? Melhor vai ser o meu cotidiano, melhor vai ser a minha vida. O pensamento é fundamental. René Descartes também, né, físico, filósofo, matemático, também dizia, penso, logo existo. Pessoas bem inteligentes já tinham isso, essa noção bem clara do que é o pensamento, da profundidade do pensamento. Na questão 38 do Livro dos Espíritos, Kardec indagava como havia Deus criado o universo. Ele perguntou, como é que Deus criou o universo? Perguntando para os Espíritos. E eles responderam, para me servir de uma expressão usual, pela sua vontade. Interpretaremos o universo como um todo, de toda a força dinâmica, expressando o pensamento do Criador. Mas ainda estamos muito distante de um entendimento sequer razoável sobre o que seja o pensamento divino. Olha só, nós não temos nenhuma noção, nem razoável. Por quê? Porque Deus é infinito, criou tudo isso. É infinito, então a gente não tem ideia do infinito, é lógico. E Deus é tudo isso. Então tudo que a gente possa imaginar, Deus está na essência, né? Seja no macro, seja no micro. Tudo que é grande, tudo que é pequeno, Deus é a essência, tudo aquilo ali assim. A gente não tem noção. E no próprio Evangelho, no Livro dos Espíritos, ele
resposta mais profunda, porque ele assim, eu não consigo passar mais para vocês, porque falta faculdades para vocês entenderem o que eu quero passar. Então, muitas das vezes, quando a gente se debate, quando a gente começa a dizer assim, meu Deus, mas como é que Deus criou o mundo? Como é que existe a Terra? Como é que isso aqui e tal, e muitas coisas, eles não têm nem nada que possa ser similar, colocar assim, igual, para dizer assim, não, isso é assim que Deus foi fazendo, tal, não tem. Entende? Porque nós não temos esse entendimento aí. Seria o mesmo que pegar uma criança com um recém-nascido e tudo e já querer explicar alguma coisa de matemática, de física, alguma coisa, e nem sequer saber o que nós estamos falando. Para eles é a mesma coisa. Eles olhando para nós, eles têm essa mesma dimensão, essa mesma noção. Nós somos muito pequenininhos, ignorantes, no sentido de não conhecer, para eles poderem passar essas informações. Então, muitas coisas que às vezes a gente fica debatendo e batendo cabeça mesmo, eles dizem para a gente deixar. Agora, nós temos que acreditar nisso. Que Deus é um onisciente, onipresente, está em todos os lugares, em todo momento, e nós temos estarmos conectados, estarmos de bem, estarmos em harmonia. E isso, quando a gente consegue, a gente tem certeza da presença de Deus. Recorremos ao dicionário para ver o significado da palavra pensamento. E isso é interessante. Vocábulo. Pensar como sendo o ato de formar ou combinar no espírito pensamento ou ideias. Obrigado. Então, vejam só. Ato de formar ou combinar no espírito pensamento ou ideia. Isso não é nada de religioso, nada, é a própria ciência do nosso cotidiano que está passando. Isso é interessante, porque ela está dizendo assim, espírito, o ato do espírito, o pensamento ou ideias. Porque o que eles têm? Normalmente a gente via que a nossa ciência era muito disso aqui assim, é o nosso cérebro que pensa e tal. No momento que a gente morreu, pois junto também o pensamento. E ele já está botando aqui o espírito. Já é algo que eles já estão, mais espiritualizados. Isso é muito interessante. Uma outra colocação também bastante interessante do livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis, ele faz a seguinte definição. Isso é muito interessante. O pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em volta de nós, influenciando o nosso semelhante para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Viram? Pensamento. E é uma verdade. Antes de tu falar, tô pensando. Antes de fazer, tem gente que é tão comum ele dizer assim, ele fez sem pensar. Tomou uma atitude sem pensar. Coisa, meu Deus do céu, nem pensei naquilo. Meu Deus do céu. Estou com o pensamento distante. Está lá. Está voando. Está não sei o que e tal. Entende? Falando sobre o pensamento. É fundamental a gente estar muito conectado com o nosso pensamento. Olha só, eu costumo sempre dizer que o pensamento, o mundo, nós estamos passando por um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E o que vai acontecer, e o que já está acontecendo na realidade, é essa mudança. Isso já está ocorrendo. Haroldo Dutra Dias fala que nós já estamos em plena mudança disso. Só que ainda estamos na noite. Vamos supor, hoje, 00:01, já não é mais sexta-feira, já é sábado. Mas não deixa de estar noite ainda. Até meia-noite, 2, 3, 4, 5 horas. 5 horas não, já está amanhecendo. Mas 4 horas ainda é noite. E já é sábado. Então ele está dizendo isso, que nós já estamos vivendo esse mundo de projeção, esse planeta já está, essa transição já está existindo, mas nós ainda estamos ainda está na noite ainda não amanheceu. O amanhecer, que ele quer dizer, é que daí o mundo já vai estar um mundo em que o bem sobrepuja o mal. E aqui ainda não. O mal ainda está sempre, é mais agitador, faz mais barulho, então reage mais. Tanto que a gente vê,
liga a rádio, liga uma televisão, vai ler um jornal, sempre as primeiras negativas são sempre notícias negativas, notícias pesadas e tudo que a gente vê no nosso cotidiano, e é um bombardeio de tudo quanto é lado. Liga o rádio, quer ver uma televisão, tem gente que diz assim, não consigo mais ligar um rádio, não consigo mais ver uma televisão, por conta de quê? Por conta de que se a gente liga a televisão, parece que está saindo sangue pela televisão. A gente escuta um rádio, parece assim que estão bombardeando no ouvido da gente só aquelas coisas ruins negativas. Ainda é porque a gente se compraz, nós ainda sintonizamos esse tipo de pensamento e nos saciamos ainda com isso, ficamos felizes muitas das vezes com essas notícias. Quando nós começamos a mudar o nosso pensamento, a nossa direção nesse sentido, né? Quando chegaram e disseram assim, olha, hoje temos uma notícia maravilhosa. Às vezes tem alguns jornais, alguns jornalistas que às vezes dizem assim, graças a Deus, pelo menos uma notícia boa para a gente poder dar. Porque às vezes eles ficam o tempo todo só dando esse tipo de notícia. Então, mas vai ser o contrário. Olha, só temos notícias maravilhosas para passar. Fulano de tal fez isso, ajudou aquele, não sei o que e tal. Mas isso não dá igual a hoje, né? Isso não dá. Conta, muitas vezes, a nossa sintonia, os nossos pensamentos. Já disse um espírito de uma certa condição, de que olhando a terra de cima, é um nevoeiro bem dispenso, bem escuro, por conta do pensamento que nós emitimos. É um pensamento ainda muito carregado. Então a terra, olhando de cima, do plano espiritual, ela é muito carregada, ela é muito pesada. Então nós temos que começar a mudar esse pensamento. E isso faz o quê? Porque a gente começando a mudar o pensamento, nós vamos fazer por merecermos ficar aqui nesse planeta. Porque como esse planeta vai passar de prova e expiação para um planeta de regeneração, em que o bem vai sobrepujar o mal, o que vai acontecer? A maior parte dos nossos pensamentos vão ser pensamentos elevados. Milton Friedberg, outro dia, estava vendo uma palestra, e ele falou que nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão que nós temos 60 mil pensamentos por dia. E ele disse, num cálculo que eles fizeram, mais ou menos se aproveita dos nossos pensamentos. Isso é uma pessoa mais equilibrada, não é aqueles que só pensam asneira o tempo todo, mas aqueles que já têm um pensamento um pouco mais equilibrado, 3 a 4%. Olha só. 3 a 4% é aproveitado. 97%, 96% é besteira, é coisa ruim, tudo. Por isso, esse ambiente carregado que eles veem lá de cima. Nós temos que mudar isso. E o planeta está mudando isso. Então, quem vibra muito e ajuda muito a fazer esse planeta ficar muito pesado, carregado e tudo, infelizmente vai ser convidado para ir para um planeta um pouquinho mais inferior. Onde não a moral, mas de ordem intelectual e tudo, ele vai ajudar até na evolução de um planeta mais atrasado. E vai trabalhar o seu moral, né, a sua melhora espiritual, para depois poder vir para um planeta melhor. Então, vamos fazer com que os nossos pensamentos sejam bons para nós podermos merecer ficar nesse planeta. Isso é importante. Na pergunta 833 do Livro dos Espíritos, Kardec também faz a seguinte colocação. Se haveria algo no homem que escapasse a todo constrangimento e desfrutasse de liberdade absoluta? Se tinha algum momento que a gente poderia dizer assim, a gente tem liberdade absoluta. É pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites, porque o pensamento desconhece o obstáculo. Não tem. Por mais que a pessoa queira fazer, ele não tem obstáculo, né? O maior bandido está ali, essa coisa, tu não consegue fazer com que ele mude o seu pensamento ali naquela hora. Ou a pessoa, né, mais elevada, tu também muitas das vezes não consegue. Mas nas atitudes, sim. É o nosso livre-arbítrio, a nossa livre vontade de escolha. Por isso, a importância de nós olharmos quando a gente vem no centro espírita, ou quando a gente está em oração, que a gente muitas das vezes fala, olha gente, agora vamos mentalizar os nossos pensamentos, vamos olharmos para as pessoas que mais necessitam, né? E a gente começa a mentalizar e a pensar. Isso é fundamental, porque dentro da casa espírita, é dentro do nosso lar, é nós mesmos, né? Quando
começa a pensar isso, nós estamos mexendo com esse clima, esse sentimento que é fluido cósmico universal que está em todo o universo. Isso aqui. Ele é que é o condutor do nosso pensamento. Então ele está em todo local. Né? A gente não vê evidente. Então, quando você pensa numa pessoa, pode estar lá no Japão, pode estar em Marte. Você pensou, você ligou. É automático isso. É bem rápido. Depois ele fala que assim, até Jorge Andréas tem um livro, Psiquismo e Mente, se não me engano, que fala sobre a velocidade do pensamento. E ele fala que a gente pode, por mais que esteja aqui assim, pensou, tu já conectou, já pensou, já ligou. Então a pessoa está lá, está numa cama, está doente, está atrapalhadinho, vai tudo, e você que está orando, está fazendo, ela vai chegar com a intensidade que você está fazendo aqui, vai chegar naquela pessoa da mesma forma. Ela vai chegar do mesmo jeito. Então, olha só a importância quando a gente diz, olha, agora vamos mentalizar, né? Vamos fazer oração pelo suicida, vamos fazer oração pelos órfãos, pelos orfanatos, pelo asilo, nos presídios, né? Vamos mentalizar os nossos entes queridos que estão na cama, que estão nos hospitais e tudo. Vamos fazer isso com toda a convicção e certeza, com toda a fé, que vai alcançar sim. O nosso pensamento tem força. Não sei se tem algum professor aqui, eu como criança não, já meio velhinho já, porque é um museuzinho. Eu aprendi que assim, o que era verbo? É tudo aquilo que exprime uma ação, né? Tudo aquilo que faz ação. Então, tudo aquilo que podia conjugar era o verbo. É verbo, né? Então, assim, ó, eu penso, tu pensa, ele pensa. Opa, é uma ação. Então, olha só a força. Ah, não, mas pensamento não. Pensamento sim. Pensamento tem muita força. E é uma ação. Não é uma coisa abstrata. É uma coisa concreta mesmo. Pensou, é uma coisa que está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia. A gente tem que ter muito cuidado. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos ensina que a cólera, a crueldade, a intemperança criam zonas mórbidas no organismo, levando imenso prejuízo às células humanas, fazendo surgir enfermidades como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desalinho de nossa conduta mental. Nós não tendo uma boa conduta mental, de repente nós vamos fazer isso. E vamos criar uma zona mórbida, e vamos criar. Muitas das vezes tem pessoas que não estão, mas conseguem ficar doentes. Tem aquelas pessoas que às vezes vão no médico, o médico chega lá, faz todos os exames e tudo, e a pessoa, não, você está bem, está ótimo, tudo. E outro dia, na história do Talão rindo, a minha sogra foi no médico, e aí o médico fez esse exame, né, olhou tudo e tal, tudo. Aí, não, a senhora está bem, tudo. Ela ficou brava, porque ela queria que ele dissesse que ela tinha alguma coisa. Aí, pois ela assim, esses médicos também, nem um remedinho eles não dão pra gente, né? Então, muitas das vezes, que bom, mas não, mas eles querem levar um remedinho, coisa tal. Então, muitas das vezes, o médico, como já sabe, pega lá, dá um placebo, né? Uma coisinha, então você, como ajudou? Aquele remédio era ótimo, não sei o quê. Mas, então, o que ele está dizendo aqui, né? A nossa mente, então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E ele também nos passa, assim, de que, mas se pelo pensamento adoecemos, por ele também nos curamos. Pesquisas junto ao Instituto Nacional de Saúde Mental em Maryland, Estados Unidos, comprovaram a eficácia dos pensamentos salutares no aumento da produção de anticorpos. Olha só. Todo pensamento benéfico, portanto, transfere-se para o corpo físico através do perispírito, mantendo-o em equilíbrio razoável ou contribuindo para a sua cura quando tomado por alguma patologia. Perceberam? Então, nós nos adoecemos, mas nós também melhoramos. E uma pesquisa feita, e isso foi feito realmente cientificamente, de que pessoas botaram com a mesma doença, botaram um determinado quarto e outro no outro quarto. Aquela pessoa que está no quarto, 2 vezes por dia, ou 3, não lembro agora, eles iam lá, faziam uma oração, faziam uma prece, confortavam, tudo, e a outra trataram normal e tudo.
isso durante um certo tempo. Aquela pessoa que foi feito através da oração, que a pessoa ia, coisa assim, parece que com mais de um mês de antecedência, ela conseguiu se recuperar mais rápido do que aquela outra pessoa. Isso cientificamente, não é nada, o espírito que veio ali, coisa não. Cientificamente, eles comprovaram que a fé, a força de vontade e o querer fez toda a diferença. Aquela pessoa se tratou normalzinho em tudo, mas aquela ali não, aquela ali foi com má vontade e tudo. Evidente que as pessoas que iam ali fazer oração e tudo pediam, né, como a gente pede também, no momento que a gente está fazendo a nossa oração e tudo. Gente, é importante vocês estarem conectados, é importante vocês se abrirem para receber. É igual quando vai tomar um passe. A pessoa vai tomar um passe e a pessoa está ali assim, só esperando que o passista faça tudo. Não é o que é. O ideal é o quê? É você estar ali assim, mas você está receptivo, você está querendo. Já dizia a Rita Simonetti, assim, você pode morrer de sede dentro de uma piscina. Ele diz a piscina porque é água doce, então não pode tomar. Mas você pode morrer de sede dentro de uma piscina, se você não abrir a boca. Não é verdade? Se você não abrir a boca, está com sede. Se você não abrir a boca, você não vai conseguir tomar água. Então você vai poder morrer de sede. A mesma coisa é uma doença. Eu estou doente e tudo. Mas se você não quiser, se você não se ajudar, muito pouco. De fora para dentro, de repente, tem muita gente querendo ajudar e tudo. Mas de dentro para fora não está vindo. Não está existindo esse querer, essa vontade, essa dinâmica. E isso faz a diferença. Então, vale para todos nós. Então, é isso que ele está querendo dizer. E realmente faz toda a diferença quando a gente quer se curar e se melhorar. Na 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Olha a resposta. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejareis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem dissimular ou esconder. A gente está escondendo coisas até às vezes dentro de nós, e eles estão sabendo. Lembra que Jesus dizia com muitas testemunhas, né, que a gente nunca está sozinho, nós estamos sempre acompanhados, e uma média mais ou menos, né, tirando assim, a cada um encarnado tem 3, 4 espíritos desencarnados no nosso território. Olha, então a gente nunca está sozinho. Então quem tem a consciência e sabe realmente, né, a doutrina espírita, que existem espíritos, que eles se comunicam, que eles estão entre nós e faz tudo, a pessoa vai ter bastante, vai pensar bem agora como é que é a sua atitude no seu cotidiano. Eu vou aprontar isso aqui. Não tem ninguém vendo. Eu vou fazer, vou aprontar, faço coisa, né? Faço tudo. Não tem ninguém vendo. Opa, peraí. Não tem? Claro que tem. Sempre tem. Então, até um papelzinho de bala. Vou furar uma sinaleira, não tem ninguém vendo mesmo. Não tem problema. Vou fazer isso não sei o quê. Pensemos bem, nós não estamos sozinhos. E depois, quando desencarnarmos, estava dando uma de santinho lá, né? Está vendo? Olha aqui. Vamos lá, porque daí, quando a gente desencarna, existe, passado rapidamente um filmezinho da nossa vida. Não uma topadinha que a gente deu, alguma coisa, mas em linhas gerais, é passado um filme para nós. E aí vai mostrar ali assim, quem somos realmente. E ali não tem nada que ocultar. Nós vamos ser nós mesmos. E eu sempre costumo dizer, queres saber quem você é? Isso até foi um livro, um reformador que eu peguei também uma vez e ele falando a respeito disso. Queres saber quem você é? Observe-te quando estás sozinho. E o que tu estás pensando? Você é essa pessoa. E não quando você está aqui dentro do centro espírita, quando você está no meio dos amigos, quando você está numa coisa assim. Porque ali a gente dissimula muito. Ali a gente não é a pessoa. É tanto que muitas das vezes tem pessoas que às vezes a gente chega aqui no centro espírita, né? Você olha, ali fazendo palestra, fazer uma palestra que é uma maravilha e tudo. E aí a pessoa diz assim, meu Deus, aquele meu irmão, meu Deus, aquilo ali assim quando desencarnar já vai direto para o nosso lar. Meu Deus, é um amor de pessoa, é um santo. Meu Deus, aquilo ali é uma maravilha. Aí chega, pergunta para a esposa, pergunta para os filhos, como é que ele é em casa? Já não é isso tudo que você vê lá não, tá?
Quando ficamos versículo em casa, os filhos já correm para o quarto, a esposa já fica meio assim. Por quê? Porque, ó, é meio assim, não sei o quê. Então, muitas das vezes, nós vamos dissimular, ou vamos mostrar para as pessoas, nós somos determinadas pessoas aqui, nós somos determinadas ali. Como já dizia Joana de antes, nós temos diversas máscaras. Isso é verdade. Às vezes nós temos que ter algumas máscaras mesmo, pelo cotidiano, pelo dia a dia. Mas o eu verdadeiro tem que estar muito conectado com essa espiritualidade superior. Os bons espíritos, os nossos anjos de guarda, os protetores, os espíritos simpáticos a nós. Nós temos que procurar estar sempre nessa conexão, para que nós tenhamos uma vida dentro do equilíbrio. Então isso é muito importante. Essa pergunta aqui, eu também, quando a gente entrou na doutrina espírita, teve algumas perguntas, 3 ou 4 perguntas dentro do livro dos Espíritos que eram fundamentais, que a gente não pode esquecer nunca. A número 1, que é Deus. A 886, né? Como Jesus entendia a caridade. E essa daqui assim, 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que vos imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Aqui não está dizendo nem bom nem mal. De ordinário, são eles que vos dirigem. Se eu sou uma pessoa que procura trabalhar certinho pela linha do bem, tudo, é evidente que os bons espíritos vão estar me encaminhando e vão estar me dirigindo. Mas também, se eu for pelo outro lado, e se for uma pessoa que quer só aprontar e fazer algumas coisinhas aí, aprontando mesmo, olhando, se sentindo feliz, né, ficando regozijado, feliz mesmo com a desgraça do meu próximo, não sei o quê, e tudo, quem é que vai estar acompanhando? Certa feita, Eliseu Rigonati, era um trabalhador espírita, e frequentava numa casa espírita. Ele trabalhava fora e ele vinha de ônibus. Então, quando ele vinha, ele não ia para casa, ele já parava e já ficava no centro. Um dia dos trabalhos que ele tinha, da atividade na casa, e ele ficava no centro, né? Participava, tudo, depois ele ia para casa. Então, ele veio, chegava lá, saltou do ônibus, foi para o centro, trabalhou, fez todo o trabalho todo. E aí, quando ele estava indo para casa, num barzinho perto do centro, mais na frente, uns amigos dele, do lado, conversando. Olha, Eliseu, tudo bom, tudo bom. Chega aí, vamos conversar um pouquinho. Eu disse, eu estou indo para casa mesmo. Aí ele sentou lá, conversou com todo mundo, tudo. Aí ele disse, vamos, ele tomou uma coisinha assim, um cálicezinho só assim para, como diz o outro, aquele ali assim que é para, um martelinho, sei lá o que, para abrir o apetite. Aí, então, conversamos um pouquinho, foi para casa. Daí depois, na outra semana que ele também teve, da mesma forma ele pegou, passou e foi ali, também tomou um cálicezinho. Aí na terceira vez ele pegou, também estava daí, você chega aí. Não, hoje eu estou com pressa, eu já estou indo para casa, não sei o quê. Aí ele percebeu que quando ele disse isso, que ele não ia, coisa assim, ele percebeu que alguma coisa estava puxando para ele ir. Ele disse, opa, peraí, eu não estou querendo ir, mas tem alguma coisa me forçando para ir. Ele já não estava mais sozinho. Já tinha um irmãozinho acompanhando ele, que já estava tomando um martelinho junto com ele. Não era mais só ele que estava tomando sozinho. Vejam como essas influências vão assinar aos pouquinhos. Então, quer dizer, daí ele ia, na outra semana, chegava um momento que já não era mais, era capaz de ele já nem ir no centro, mas já ele ir e tomar o banho. Por quê? Porque já não era só ele que estava. Olha como é sutil, né, essa atitude e esse comportamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no nosso cotidiano, olharmos bem o nosso pensamento. Então, eles influenciam e muito no nosso cotidiano, tanto para o bem quanto para o mal. Na 467 ele pergunta, podem o homem eximir-se, ou isentar-se, né, da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Se a gente pode se isentar, se de repente, mas eu não quero deixar eles me levarem para esse caminho de jeito nenhum. Eu consigo fazer isso? Pode, visto que tais espíritos só se apegam ao que pelos seus desejos o chamam, ou aos que pelos seus pensamentos o atraem.
Diga-me, antigamente a gente dizia assim, diga-me quem tu és, que eu te direi quem tu andas, né? Ou melhor, diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Mas a doutrina espírita diz o contrário. Diga-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Então, o meu comportamento, a minha atitude, como eu penso, de modo eu vou ter essa companhia. Se eu sou uma pessoa que gosta de beber, de rir-se, aprontar e qualquer coisa, quem vai estar do meu lado? Joana de Anjos? Chico Xavier? Bezerra de Menezes? Evidente que não, né? Evidente que não. Então, para esses espíritos que vão se comprazer com essa atitude. Vamos aprontar mesmo, vamos beber, vamos aprontar, vamos quebrar tudo aí mesmo, não sei o que, tal. É isso mesmo. Agora, se eu já tenho um outro comportamento, uma outra atitude, de gostar de olhar pelas pessoas, né? Viver uma vida decente, correta, honesta, olhando pelo meu próximo, procurando vivenciar o que Cristo nos ensinou, ama o teu próximo como a ti mesmo, faça aos outros que gostaria que vos fizesse. Se eu tenho isso no meu cotidiano, eu procuro vivenciar isso, é evidente que eu não vou ter talvez um Chico, um Bezerra do meu lado, mas eu vou ter espíritos de uma boa índole, me inspirando para as coisas boas, me dando essa conotação, me dando essa oportunidade de eu poder ser uma pessoa melhor. E é para isso que nós estamos aqui, para sermos melhores. Sermos bem melhores hoje do que fomos ontem, para amanhã sermos melhores do que fomos hoje. Então, à medida que eu estou fazendo hoje e procurando fazer bem feito, eu já estou preparando o meu futuro. Porque o futuro, a mim, me pertence. Eu é que vou escolher o que eu quero lá para mim. Eu estou escolhendo hoje, fazendo a minha escolha. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu estou colhendo o que eu semeei. Hoje eu estou colhendo o que eu semeei. Então, vejam só como é que é as coisas. Então, é até questão de lógica, como já dizia o Chico. Não posso voltar atrás e fazer um novo começo. Mas eu posso, desde já, a fazer um novo fim. Né? Em que sentido? Procurando fazer as coisas certas. Procurando vivenciar as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Isso é de fundamental importância. E para nós encerrarmos, que o tempo voa, no livro de Jorge Andréas, Energética do Psiquismo, Fronteiras da Alma, o pensamento poderia ser a consequência do movimento de corpúsculos, que a gente falou, fluido quântico universal, esses corpúsculos, de imensa velocidade de propagação, talvez, ele calcula mais ou menos, 10 bilhões de vezes superior à velocidade da luz. O pensamento. Isto explicaria sua quase instantaneidade na maioria do mecanismo do psiquismo. 10 bilhões de vezes a velocidade da luz. Então, por isso que a gente fala, quando você pensa, você está. Então, o compromisso que às vezes a gente tem no nosso trabalho, quando a gente está fazendo algum trabalho, principalmente na casa espírita e tudo, gente, não, mas uns 2, 3 minutinhos. Se tem uns espíritos que estão ali assim, auxiliando aquele trabalho, que estão orientando e tudo, eles são muito comprometidos, eles têm muito trabalho, porque a vida deles é isso, é viverem para ajudar o próximo e fazerem essa caridade mesmo. Então eles não estão ali, eles estão aquele tempo ali assim, ó, deu o tempo, já não estão mais. Passou um segundinho, nem isso, menos ainda, eles já não estão mais. Já estão lá no Japão, já estão na China, já estão na Alemanha, mas não estão mais aqui. Por quê? Porque eles têm esse compromisso. E é a velocidade do pensamento, então é rápido. Então olha só como a gente tem que ver. Então vamos cuidarmos bem dos nossos pensamentos, desde já, para nós merecermos, pelo menos, ficar aqui, né? No planeta Terra, já que ele está passando por essa transformação, e que Deus esteja com todos vocês, tenham